Olá, eu sou o professor Fabiano Souza, da disciplina de História. Também trabalho com estudo orientado e com disciplinas eletivas. Já trabalhei aqui na escola com a disciplina de Sociologia, haja vista a minha dupla formação em História e Ciências Sociais. Eu sou o professor Mauro César, trabalho com a disciplina de Filosofia e Estudo Orientado, com o primeiro ano 1, e tenho trabalhado essas duas disciplinas desde o ano de 2020 aqui na unidade. Bom, a gente queria saber como é que o Covid afetou, assim, tanto em casa quanto aqui no trabalho de vocês. Como que foi esse baque, assim? Acho que vai na cabeça, tá? Bem, o Covid afetou o mundo inteiro. Então, na atuação profissional, docente, a questão casa, muitas vezes ela está integrada com a questão trabalho. Então é muito recorrente nós levarmos o trabalho para casa, mesmo porque a gente desenvolve trabalho em casa, planejando aula, corrigindo exercícios, trabalhos, dentre outros. O que aconteceu? Acredito que não só na minha perspectiva profissional, mas de todos os colegas, o acúmulo de trabalho ele foi predominante durante esse período pandêmico que estávamos com atividade online. O nosso horário de trabalho já não existia. Nós atendíamos alunos do início da manhã e muitas vezes até o final da noite, devido a uma série de fatores que incluíam a falta de acesso do aluno, a falta de compromisso algumas vezes, as próprias demandas da Secretaria de Educação. Então, o que aconteceu na época da pandemia, quando estávamos em um regime não presencial, no regime remoto, não houve uma separação da questão casa, da questão descanso, da questão trabalho. A gente estava trabalhando praticamente em horário integral. Foi várias perspectivas, né? A gente foi afetado em todos os sentidos. Psicologicamente, por ter inclusive perdido uma colega nossa de trabalho que foi vítima dessa doença ainda em abril do ano passado. Isso já começou a afetar de muitas formas o nosso grupo. Tivemos pessoas na família, pessoas próximas também, colegas de profissão, que também foram vítimas dessa doença, muitos inclusive perdendo a vida, né? Isso tudo afetou de muitas maneiras, psicologicamente. No campo do trabalho também foi uma realidade muito complexa, porque foi imposta uma situação para a gente, e o ensino remoto não é o vilão, né? Mas na minha compreensão nós ainda não temos uma cultura, né, educacional para nos adaptarmos melhor a essa fórmula de ensino. Isso causou muitos transtornos, muitas dificuldades, muitos alunos que infelizmente não conseguiram acompanhar com tempo como nós gostaríamos. Nós também, por várias limitações, talvez tenhamos tido dificuldade em alguns aspectos. Então essa pandemia ela nos afetou tanto no campo pessoal, como no campo profissional, como no próprio processo de rendimento educacional, de formatação de ensino, de muitas formas. E a gente ainda não superou totalmente, né? Porque apesar desses discursos negacionistas que querem negar a existência de uma pandemia, negar, né, a realidade que nós vivemos atualmente, a gente ainda estamos numa pandemia, né? Infelizmente ainda não foi erradicado como um todo esse vírus. A gente sabe que medidas poderiam ter sido tomadas com maior efetividade para que nós já estivéssemos num outro nível, né, social geral em relação a essa doença, mas infelizmente não foram tomadas e nós ainda continuamos pagando o preço aqui, né? Com boa vontade, claro, todo mundo com muito cuidado, procurando ao máximo respeitar as regras sanitárias, né? Desde as mais simples, como o uso de máscara, até outras talvez mais complexas, mas continua na luta, a gente continua tentando vencer, né, essa situação toda que foi imposta, que está acontecendo não só conosco aqui enquanto unidade, com toda a nossa cidade, com toda a humanidade como um todo, e a gente está nessa perspectiva de tentar lutar para galgar, né, outro passo adiante dessa situação e não esquecer, né, que essa situação nos deixe diversas lições existenciais, diversas lições de vida e que nós venhamos aplicar isso aí dia a dia na nossa caminhada. É importante evidenciar, a fala do professor Mauro, que no nosso campo de trabalho é impossível nós dividirmos muitas vezes esses parâmetros de atuação. Então nós somos pessoas, nós trabalhamos com pessoas.
apesar de sermos profissionais, é impossível nos desvencilharmos da perspectiva emocional, da perspectiva afetiva. É impossível deixar de considerar as demandas familiares, as perdas que ocorreram com os colegas, com as nossas famílias, com os nossos conhecidos, e também considerar as perdas que os alunos tiveram. Então os alunos também sofreram muitas perdas nas suas famílias, problemas econômicos em decorrência da pandemia, falta de emprego nas suas famílias. Então nesse campo da educação, nós temos que considerar todos os fatores. Então, em algumas perspectivas, a gente não consegue separar essa dimensão do trabalho e a dimensão familiar. E a gente acaba agregando tudo isso em uma só perspectiva. E vocês, como professores, têm visto a desmotivação dos alunos ou até a valorização dessa aula presencial? Porque eles viram que foi puxado, a gente entrevistou outros alunos, eles disseram que se sentiram sobrecarregados e que estão dando valor. Vocês viram isso? As minhas percepções são as seguintes: a gente tem uma perspectiva positiva e a gente tem uma perspectiva muito negativa. Qual é a perspectiva positiva? Houve sim uma valorização do ensino presencial. Então as pessoas, tanto professores quanto alunos, perceberam que para a realidade que a gente vive, o que melhor se aplica é o ensino presencial. Como o Mauro bem colocou, não é que o ensino remoto seja o vilão, mas existem parâmetros para a gente implantar o ensino remoto de forma mais efetiva. Esses parâmetros estão desde a formação do professor, sendo que nós professores não temos formação para trabalhar com o ensino remoto, como a questão dos recursos, que falta tanto para professores quanto para alunos, e com a questão da estrutura mesmo, uma organização do trabalho onde os alunos possam participar. Então, o primeiro impacto que eu percebo positivo é a valorização do ensino presencial, e a pandemia, numa perspectiva negativa, acredito que de ambos os lados, tanto professores quanto alunos, evidenciou as necessidades estruturais, evidenciou a pobreza, evidenciou muitas vezes a negligência de alguns pais para com seus filhos, evidenciou a falta de formação dos professores no sentido de uma formação continuada. A gente temos uma série de professores que já são idosos, nós temos professores que não tiveram contato com a tecnologia, que está sempre mudando, sempre se renovando, e até mesmo nós que já somos jovens na educação ainda, por assim dizer, tivemos uma série de dificuldades para aprender a utilizar as ferramentas, para conseguir organizar o nosso trabalho e para conseguir adaptar o trabalho que era outrora presencial em uma versão remota. Isso. A gente vê que é um problema muito complexo, que não é de fácil análise nem de fácil solução. São muitas variáveis, né? Existem alunos que têm familiaridade com as questões tecnológicas, que têm um bom equipamento, que têm sinal de internet e que, porventura, não se dedicaram o quanto poderiam, né? O quanto deveriam. Existem outros que não têm acesso, que estão, infelizmente, com dificuldades em relação ao simples acesso mediano a serviço de internet, a sinal de internet, não possui equipamento. Então são muitas variáveis para a gente analisar, né? A gente tentou, como um todo, né, tomar medidas que pudessem abarcar o máximo possível, né, proporcionar um ensino, aprendizagem de qualidade, e aquelas situações mais pontuais também nós não negligenciamos. Nós tentamos atender de alguma forma, tentando contato, tentando fazer a busca desses alunos, para que todo mundo, para que a grande maioria ficasse mais integrado no processo. Mas isso evidenciou exatamente como o colega colocou, né, Fabiano, essas lacunas, né, essas situações que precisam nos deixar uma lição, e isso precisam ser melhor resolvidas. Seja a questão da melhor formação dos profissionais da educação nesse campo da informática, né, das mídias, seja também a própria inclusão tecnológica dos alunos, da sociedade como todo. Tem muitos elementos, muitas questões aí que ficaram mais evidenciadas durante esse processo e que a gente precisa trabalhar a partir de agora, ou pelo menos propor, né, melhores formas de solução mais adequada para essa situação. A gente agradece a participação de vocês na entrevista e o trabalho de vocês como professores, tentando nos dar melhor acesso em todos os quesitos. Muito obrigada. Que isso. Não existem bons professores se não existirem bons alunos.
Então o trabalho ele é um processo, ele é um todo. Sim. Tem que haver, exatamente, se estabelece uma relação. O nosso trabalho depende da atuação de Na vocês. reciprocidade. Exatamente. Eu que Muito agradeço. obrigada. É um campo muito. Agradeço também